Olá, queridos amigos do Estúdio de Arte Multimodal. Neste encontro, mais um canto e canção, desta vez com a música Black, composição do guitarrista Stone Gossard, com letra de Ed Vedder, Black, que é a música número 1 dos fãs do Pearl Jam. Aqui no canal você encontra videoaulas e vídeos diversos sobre música, dança, teatro, ou seja, todas as modalidades de expressão artística. Então, antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreva no canal e bora para a aula! Olá pessoal, meu nome é Fernando Fauci, hoje eu sou o seu professor no Canto e Canção com a música tema Black. Essa música ela faz parte do álbum 10 de 1991, que é o primeiro álbum da banda. Mas essa música, na verdade, ela fazia parte de uma demo tape, de uma fita demo, que foi gravada pelo guitarrista e que foi enviada para diversos lugares procurando um vocalista para a banda. Tinha diversas versões instrumentais nessa fita. Essa música tinha uma versão instrumental. E o Ed Vedder ainda não fazia parte do Pearl Jam. Ele gravou a voz dele e mandou para a banda com as músicas Alive, Once e Footsteps. A banda ouviu, curtiu e falou: vem para Seattle. Quando ele estava no ônibus a caminho de Seattle, ele pegou uma música que se chamava E-Ballad, ou seja, balada em Mi, e botou a letra nessa música e chamou a música de Black. Vocês que são super fãs da banda vão saber inúmeras histórias sobre a música. Eu vou falar um pouco mais sobre alguns tesourinhos encontrados na própria musicalidade, na própria sonoridade desse clássico. E essa música, o Black, ela vem assim recheada de emoções. E eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre a harmonia, mas ela tem toda essa carga emocional junto com ela, porque ela usa dois modos musicais diferentes, né? Então é uma música que tem assim, em sua essência de construção, ela tem dois momentos distintos. Além disso, para trazer toda essa dramaticidade para a música, são usados diversos recursos técnicos vocais. Um dos recursos muito presente nessa música é o melisma. O melisma, que é essa técnica vocal herdada dos árabes, né? Então, esse canto melismático é muito presente na cultura arábica, que invadiu a Europa e se misturou com a cultura europeia musical. Isso, ó, séculos e séculos. Então, invadiu ali pela Península Ibérica. Então, esse canto melismático, ele ainda é muito presente no flamenco, né, como uma forma de expressão, mas também em diversos outros estilos musicais, digamos assim, considerados mais descendentes da música europeia ocidental. E também existe toda uma dramaticidade que é conferida pelas notas muito longas. Todas essas emoções que estão presentes nessa música vêm tanto por características da harmonia, como também da técnica vocal, mas é muito importante que vocês que vão cantar essa música ou qualquer música, e mesmo não importando se a música está em inglês ou se ela está em português, que vocês entendam o texto e interpretem o texto. Então, o tempo inteiro que se está cantando, a gente tem que ter na mente, muito presente na nossa atenção, o que é que se está cantando, o que é que se está falando. E isso em termos de palavra mesmo. O que é essa frase, o que está sendo dito com ela. Porque acontece muitas vezes que a gente se preocupa tanto com os sons, que em determinado momento a gente está falando uma palavra atrás da outra, mas perdendo toda a significação que existe naquele texto. E se você não tem significado ali, como é que vai ter interpretação? Então, no caso do Black, como é uma letra em inglês, eu vou agora fazer aqui automaticamente uma tradução
para depois eu falar sobre aspectos da harmonia dessa música e a gente casar todos esses elementos de forma e conteúdo, a forma musical com o conteúdo do texto. Então, essa letra fala mais ou menos assim, ó. Telas de pintura em branco, blocos não tocados de argila, estão diante de mim como o corpo dela já esteve. Então, o corpo dela já não está mais lá. Todos os 5 horizontes, ou seja, todos os horizontes do planeta, revolvem, giram em torno da alma dela. E agora o ar que eu experimentei e que eu respirei deu uma virada. Então percebe que esse primeiro trecho da música aí, ele é todo meio nostálgico, ele é feito de lembranças de como era ter a presença dela ali junto dele. E aí a música vai para um segundo momento, aonde ele fala o seguinte: tudo que eu ensinei a ela era tudo que eu tinha, e eu sei que ela me deu tudo que ela vestia. Ou seja, uma entrega total ali, né? O que ele quer descrever é que existiu uma entrega total. E agora as minhas mãos amarguradas sacodem por entre nuvens do que era tudo que aconteceu. Todas as fotografias foram pintadas de preto, ficaram todas tatuadas, no sentido da tinta preta da tatuagem, né? Então, essa segunda parte, ela é um pouco mais do presente, né? Ela já não é nostálgica falando de como que era, de certa forma, mas ela é um pouco mais revoltada, por assim dizer, mais escura de fato, né? Como o nome da própria música diz, black, preto. Bom, dá uma mudança de humor novamente na música, ela fica tranquila, mais uma vez, como se fossem ondas, né? Ondas que vão mudando de humor. Então vem uma onda, fica confusa, aí pum, abaixou a energia novamente. E tem um breve momento de tranquilidade acontecendo, onde ele diz: eu vou dar uma volta lá fora, eu sou cercado pelo som de crianças que estão brincando ali num playground, eu consigo ouvir a risada dessas crianças, e então por que é que eu fico aqui, pum, 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 martelando a minha cabeça? Então essa música ela fala sobre o típico fim de relacionamento assim que não deu certo. Aí, blum, fecha o tempo de novo, volta para uma parte mais escura da música, né? E pensamentos distorcidos que ficam girando na minha cabeça, e eu estou girando, e eu estou girando. Surpreso como que o sol pode se pôr tão rapidamente. E agora as minhas mãos amarguradas remexem vidros estilhaçados sobre o que foi tudo que nós vivemos. Vidros que podem ser aí de um porta-retratos que caiu no chão, né? A impressão toda da cena que acontece que eu tenho é isso, né? De onde vem esses vidros estilhaçados? Dos portas-retratos, das fotos, né? E as fotografias foram pintadas de preto, totalmente tatuadas. O amor terminou mal, o meu mundo foi pintado de preto. Tudo que eu vejo ficou preto, tudo que eu sou ficou preto, tudo que eu serei ficou preto. Então, poxa vida, calma, o tempo vai passar, passa uma semana, um mês, um ano e um novo amor surgirá. Mas a música não chega nesse momento, a música fica ali no black, no preto mesmo. Então esse é o conteúdo principal da música. Tem um rabicho que acontece lá na frente, depois dos que também passa um grande inconformismo com esse fim de relacionamento, né? Então eu sei que algum dia você vai ter uma vida feliz, que você vai ser a estrela no céu de alguém, mas por quê? Por quê? Por quê? Por que que esse alguém não sou eu? E nós deveríamos estar juntos, nós deveríamos estar juntos, nós deveríamos estar juntos. Então tá aí uma música, uma letra, né? Que fala sobre um relacionamento que foi muito bacana, muito profundo, com muita entrega e que terminou subitamente, o sol se pôs muito depressa, de repente, e um estado ali muito inconformado com esse fim de relacionamento. Bom, então eu vou falar sobre alguns aspectos musicais da construção dessa música que se relacionam com esses climas que eu falei que a letra traz pra gente, né? Lembrando que a letra traz um clima inicial, um clima mais sombrio,
Novamente, um clima mais nostálgico, mais tranquilo e tal, e um clima mais sombrio que aí se mantém até o final da música, né? Quando ela está tocada na tonalidade original, e eu digo isso porque depois, quando a gente for cantar, eu abaixei um pouquinho o tom para ficar mais fácil para todo mundo cantar. Mas quando ela é tocada na tonalidade original, de Mi, a primeira parte fica alternando os acordes de Mi maior e de Lá maior. E a gente até poderia chamar isso, baseado só nessa informação, de Mi maior, falar que o tom da música é Mi maior. Então a gente teria uma melodia construída com as notas da escala de Mi maior. O que acontece é que essa sétima aqui, que é o Ré sustenido, que é a sétima maior da escala, ela nunca aparece na melodia. Então a gente fica meio assim com uma pulga atrás da orelha para entender se isso está realmente numa tonalidade maior. E o climão que a música traz não parece um clima que é 100% uma tonalidade maior. Por exemplo, eu tenho o mesmo tipo de cadência na música Imagine, que começa com Dó maior e Fá maior. E aí a gente tem aquilo que é conhecido como cadência plagal, que é quando eu fico alternando entre o primeiro grau da tonalidade, que no caso do Imagine é Dó, e o quarto. Isso passa um clima assim, plagal, mas passa um clima de tranquilidade, de sonho, e você percebe que o clima do Black, ele é diferente, não é esse clima no começo. E aí eu fiquei curioso para ir explorar. E eu tenho muito a impressão que o instrumental se adequa muito a essa sonoridade aqui, ó. Vamos ouvir o comecinho do Black aqui. Arranjo Fernando Fauci. Então, o que aconteceu? Encaixou bem? Já deu a sensação de que é o Black? Para mim, já chama. Eu falo, é isso que eu ouvi na gravação, em termos de climas, né? E o que acontece? Ó, quando eu toco o primeiro grau, Mi maior, eu fiz um solinho com as notas da melodia usando a nota Lá, que é a quarta justa dentro desse acorde de Mi maior. Quando eu fui para o Lá maior, que é o quarto grau, ele deveria ter como quarta a quarta aumentada, se fosse de fato o quarto grau de uma tonalidade maior, né? A gente acaba usando o modo lídio, mas não é o que acontece. O clima chama a nota Ré, Ré natural. Então o que acontece? Essa nota não é usada na melodia, nem o Ré natural, nem o Ré sustenido. Mas todo o clima que se dá nessa música, na verdade, está girando em torno de uma música, de uma composição que usa o sistema modal, não é tonal. Então a gente não falaria em Mi maior, porque o que está sendo usado aí é o modo de Mi mixolídio. E esse modo, ele se adapta muito bem ao que a letra quer dizer, a esse clima nostálgico de lembrar da relação que teve, de como era gostoso, etc e tal. O modo maior não se adequaria tão bem assim, porque é um modo que passa, de certa forma, sentimentos positivos, alegria. Então tá aí um dos motivos que confere ao Black toda uma sensação musical,
junto com a letra, junto com a ideia dos melismas e das notas longas, confere essa sensação meio nostálgica, ou naquela parte onde ele vai caminhar lá fora e ouve a risada das crianças, tem alguma coisa de perturbação na harmonia da música. Ele não está totalmente feliz vendo as crianças correrem para lá. Ele ouve a risada das crianças, mas ele está assim, não para de pensar na ex. E aí a música dá uma virada, tanto naquela sessão intermediária como no final, e vai para uma tonalidade mais escura. Então, o primeiro acorde que ele toca quando faz essa mudança, ele vai de um acorde de Mi maior para um Dó maior. Porém, não é que mudou a tonalidade para Dó maior, porque nesse momento que a gente toca o Dó maior, a melodia ela fica suspensa, fica tensa, né? Até que se toca o próximo acorde, que é o Mi menor. E é nesse Mi menor que relaxa, ó. Percebe, ó? Tá suspenso e acentou numa tonalidade de Mi menor. Por que que o Dó maior estabelece o Mi menor como tonalidade? Porque se a gente estava em Mi mixolídio antes, a nota que faz parte da escala é um Dó sustenido. Quando a gente vai para um acorde de Dó maior, que tem as notas Dó, Mi e Sol, o Sol também, que em Mi maior é Sol sustenido e agora passa a ser Sol natural, é um acorde que é construído sobre o sexto grau bemol de uma tonalidade menor. Então, em Mi menor, o sexto grau bemol é o acorde de Dó maior. Então, primeira vez que você bate esse acorde, já no coração ou nos ouvidos, já fica claro que mudou para uma tonalidade de Mi menor, que na verdade não é Mi menor, porque em nenhum momento é usado o quinto grau dominante dessa tonalidade, que seria um Si dominante. Então eu continuo com a sensação de uma composição modal. A gente está falando aqui sobre sistemas de composição, tonal ou modal ou atonal. No caso do Black, é o modal. E isso fica muito claro pela sequência dos acordes que vem nessa parte, que são o Ré maior, o Dó maior e o Mi menor. Então eu continuo com uma cadência que se encaixa totalmente aí no que é o modo eólio. Então é Mi, eólio. Esse tipo de artefato das composições ali que é muito, muito presente no rock progressivo, né? Uma das músicas onde isso pode ser muito exemplificado é o Comfortably Numb, do Pink Floyd, onde existe essa manipulação dos modos como uma forma de passar sentimentos de uma maneira assim mais abstrata, mais etérea. É muito característico isso das composições modais. Então o Black, ele tem toda essa mudança de clima porque existe essa mudança de modo que se adapta muito à primeira parte da música, Mi mixolídio, que de repente muda para um Mi eólio, volta para um Mi mixolídio e finaliza depois um tempão ficando no Mi eólio. E por que a gente fala tudo isso? Porque existe sempre uma relação entre a escolha das notas da melodia, a harmonia da música, o texto da música, a forma de cantar. Então, usa isso para quando você cantar o Black, você conseguir colocar elementos que são da sua criatividade, mas que estão de encontro com toda a criação da música, com os compositores.